relação que globalização e blocos econômicos? Elas são irmãs, elas são praticamente casadas, porque a globalização fez os blocos econômicos nascerem. Porque foi essa globalização, principalmente a globalização na indústria, a globalização nas comunicações, a globalização nos transportes, que fez encurtar as distâncias, os territórios e fazer o quê? A necessidade dos países fazer um bloco econômico. Porque se não houvesse uma globalização, eu acho que a Europa não ia conseguir ter esse vislumbre de uma União Europeia. Porque cada um ia ficar se fechando no seu próprio país. Fechar, mas foi necessário a imposição. E agora nós estamos na edge da indústria 4.0, do capitalismo informacional. Está cada vez mais acoplado a globalização e a necessidade de um bloco econômico é muito grande. Por essa questão de você ter mais facilidade para conversar com alguém, hoje em dia você pode pegar, entrar em qualquer aplicativo de conversa, você manda uma mensagem e a pessoa do outro lado recebe instantaneamente mais ou menos na mesma hora. Então, antigamente não, você tinha que ir lá, mandar uma carta e demorava 3 meses para chegar lá e depois mais 3 meses para você chegar. E aí, antigamente tinha mais essa impressão que o mundo era grande demais. Aí, com essa evolução, fez com que a gente se sinta bem mais próximo dos outros e dos outros países também. Justamente. Então é essa a ideia. O que você acha da ASEAN? A ASEAN é o bloco econômico do Sudeste Asiático. Da África, né? Não, da Ásia. Da Ásia, sim. Esse bloco econômico, eu não tenho tanto conhecimento sobre ele, mas ele é um bloco econômico que pega ali alguns países importantes como China, como Índia, como Singapura, são países emergentes. E são países que têm uma economia muito forte. A China e a Índia, em primeiro lugar e segundo lugar de população, e países poderosíssimos economicamente, principalmente na indústria, na questão comercial e de serviços. Então, é um bloco econômico que ainda não teve seu lugar ao sol, mas vai ter, principalmente carreado pela China. Se a China adotasse para esse bloco, de se chamar um bloco para si, por enquanto ela está ali compondo, a China está tentando adentrar. Acho que ela está querendo mais focar em questão de acordos comerciais entre os países, trabalhar mais isso. Sim, porque ali, quando ela tiver um bloco econômico para chamar de si como o Brasil, assim, não é dizendo assim, ter uma influência muito forte, aí esse é um bloco econômico que ela pode sentar na mesa com a União Europeia, com o Mercosul, e assim com o NAFTA e fazer comércio. E qual a diferença entre blocos econômicos e tipo blocos militares, sociais? Qual a diferença? O bloco econômico ele é basicamente para acordos comerciais. Blocos sociais, por exemplo, por exemplo o bloco do Fórum Mundial, o Fórum Mundial Social, o Fórum Social Mundial, é um bloco que discute. Eu até trabalhei com o pessoal do terceiro ano, o anti-globalização, né? Ações ou a globalização da desigualdade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo desse chamado Fórum Social Mundial, que tem eventos todos os anos, eles discutem os efeitos colaterais da globalização. Que a globalização ela é importante, ela para os países, para a economia, para a geopolítica, mas ela também no seu entorno traz desigualdade. Desigualdade de acesso de saúde, de alimentação, de tecnologia, de educação. E esses fóruns sociais, como o Fórum Mundial Social, é um que discute esses assuntos anti-globalização. E qual é a outra pergunta que me fez? Qual era o outro? Era além do bloco social, o que era? Tipo blocos militares. O bloco militar. Nós temos a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é um tratado militar feito pelos países pós-guerra, Segunda Guerra, segundo a OTAN, a ideia inicial da OTAN era fazer um bloco militar de cooperações militares para não permitir o avanço da União Soviética. E é um bloco que era para ter sido finalizado com a Guerra Fria. Quando acabou a Guerra Fria, com o fim da União Soviética, sim, e agora, por exemplo, das justificativas do Vladimir Putin ter invadido a Ucrânia e estar mantendo a guerra ali para combater as ações militares da OTAN, porque a Ucrânia queria e quer
faz aí campanha forte para entrar nesse tratado. Então, e a Rússia diz, olha, a OTAN não tem sentido de existir, ela está aqui para me subjugar e assim por diante. Falas do Putin, né? Não é minha ideia minha. Você fala que ele defende abertamente sobre a guerra da Ucrânia. E o BRICS é um bloco econômico? O BRICS, ele é uma associação econômica. Mas ele não é exatamente um bloco econômico. As pessoas acham que só pelo o BRICS ser, atualmente ele está sendo uma questão muito presente na relação entre os países, ele é tratado pelas pessoas como um bloco econômico, mas não é um bloco econômico. Ele não foi feito para ser isso. Justamente, é uma associação econômica, tá? Então ele associa-se economicamente países como o Brasil, Índia, África do Sul, Rússia, são chamaram o BRICS, né? Que foi essa associação econômica que tem esse caráter de bloco econômico, foi lá tratado pelo Jim O'Neill, que era um economista em 2001, que deu esse nome. Depois os países foram se juntando e vendo que eles tinham interesses em comum: agricultura, mineração, trocas comerciais de produtos industriais, transferência de tecnologia. Então, o BRICS é isso. E ele foi, por exemplo, evidenciado muito agora por causa da ascensão, principalmente da China. A China como um país de poderio econômico muito forte. Então, a China, com a volta do Brasil, de certa forma, às mesas de negociação, a tudo, e cresceu-se bastante, entendeu? Essa ideia. Então, eu acho que é uma associação econômica, mas as pessoas realmente veem como um bloco econômico, mas não é um bloco econômico, é uma associação de interesses econômicos. E por que a ONU não é um bloco econômico? A ONU, ela não é um bloco econômico porque ela é uma organização de países para ações sociais, políticas, econômicas, educacionais e também militares. Então ela tem todas essas vertentes. Ela não é um bloco econômico porque ela não trabalha com economia, ela não dá pitaco na economia. Ela dá pitaco na geopolítica. Nós estamos tendo hoje, desde ontem, a Assembleia Geral da ONU. Todos os anos, acho que é a 75ª, ou um pouco mais, 65ª reunião da ONU, desde quando ela foi criada em 48. Tá? Então, a ONU ela é um órgão ultranacional, né, de discussões, de ações. É um nível global. Tanto que ela tem dos 205 países oficiais do mundo, ela tem 195 signatários que assinaram a criação dela. Então ela é um regulador das ações de cultura, de educação, de geopolítica. E tem dentro dela tem as organizações, tem a FAO, que é para a agricultura e alimentação, tem a Unesco, tem uma série de produtos, e também tem dentro dela o Conselho de Segurança da ONU, que discute as questões de guerra, por exemplo. Agora. E o que você acha da CAN? CAN, que nasceu à espreita da União do Mercosul, então foi uma resposta, nasceu lá no início dos anos 2000, mas é um bloco muito pequeno, regionalizado para eles, tá, Felipe? É para eles venderem seus produtos principais, tá? Para eles fazerem comércio entre eles, para que os agricultores de café, de banana, de milho e os principais países façam marquem território, porque não tínhamos até então, só tinha o Mercosul no sul, tinha o NAFTA no norte, não tinha ninguém ali. Então ele pegou esses países aí, se juntaram, fizeram, mas é um bloco que está ainda engateando, tá? É um bloco ACAN, que a gente chama, é um bloco bem incipiente. Então eles fizeram um acordo entre eles para vender seus produtos. É importante. E existe alguma dica para não quem percar alguns dos blocos econômicos? Quem percar, tipo, quem para quem caga no certo? Existe alguma dica? Sim, dica para eles. Tipo, para o aluno ele conseguir. Entender. Quem percar. Entender. Sim. O bloco econômico, você compreender mesmo ele, você tem que entender o seu sentido. Para que ele existe, entender como é que ele é formado. Por exemplo, eu falei que são blocos diferentes. Por exemplo, nós temos na introdução do multilateralismo, que é a questão aí do bloco econômico, nós temos 4
ideias. É a união aduaneira, a união comercial, é o mercado comum sul, né? Aí também temos o mercado e temos a união monetária e social. Tá? Então, se o aluno conseguir entender esses quatro, ele vai conseguir encaixar tipo um jogo de peças que cada bloco econômico tem. Por exemplo, o Mercosul, ele é uma união, é um mercado comum com união alfandegária e aduaneira. Tem três ideias. É tudo questão de palavras-chave. Chaves. É você entender, por exemplo, quando eu penso em Mercosul, me vem a questão da parte econômica, da interligação dos países entre si. Então, essa questão de, se você quiser pegar para estudar e etc., é você fazer um mini mapa mental ou explicando brevemente sobre que não é um assunto tão complicado no âmbito geográfico. Se você pegar, por exemplo, entender esses 4 pontos, você encaixa todos os blocos econômicos em cada um bloco desse. O único que vai ser o que vai ter as 4 categorias é a União Europeia, que é o único que conseguiu, até hoje. Os outros vão ficar ali o mercado comum, ou a união aduaneira, ou a união fiscal e assim por diante. E qual o bloco econômico mais ineficaz? Ineficaz, acho que não tem nenhum ineficaz, eu acho que cada um tem a sua importância. Claro, tem uns que são mais visíveis, outros são menos visíveis. Eu não vejo nenhum ineficaz, porque se fosse para não funcionar, nem nascia. As primeiras discussões morriam logo. Então, existem blocos econômicos sucedidos, a União Europeia, Mercosul, e tem blocos que ainda estão nascendo, e outros que pararam no tempo, assim, não avançaram tanto como o NAFTA, por exemplo. O NAFTA não avançou. Acho difícil ser ineficaz, porque eu acho que os países sabem que eles têm até um certo nível de poder, ou até o que eles podem alcançar com aquilo. Sim. Acho que eles criam já sabendo que pode alcançar e etc. Eles criam, é isso mesmo. E acabou as perguntas. Muito bem, então valeu. Então, basicamente é isso, gente. O nosso podcast fica por aqui, com a nossa participação especial do nosso professor, o diretor do projeto. Quero agradecer a todo mundo que escutou aqui. E o senhor quer falar algo? A gente quer agradecer, esse é o nosso primeiro podcast desse projeto, tá? Então, a gente vai editar com carinho, vamos fazer tudo legal. E também não podemos deixar de mencionar o nosso editor audiovisual, Ismael, que está aqui nos bastidores, tá? Então, ele é uma pessoa muito importante para o nosso projeto. Então, agradeço, escutem, aprendam com esse podcast, que nosso papel é esse. Eu espero que vocês tenham conseguido se divertir um pouquinho com a nossa conversa. Tá, ok. Obrigado, pessoal. Valeu.